Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Hoje, dentro desta celebração, nós vamos ter o batismo, seu nome? Batismo do João, vai ser batizado, está fazendo caminhada aí na catequese. Então hoje ele recebe o sacramento do batismo, a fazer parte da nossa família, vai ser igreja, vai caminhar conosco, né? Então nós o acolhemos com muito carinho. Os pais ficam de pé aí, os pais do João, os padrinhos. Seja apoio, incentivo na caminhada dele, para ele perseverar, né? Muito obrigado pela presença. E vocês são os primeiros catequistas de fé da vida do João, né? Quem é a catequista do João? Está por aí a catequista? Não está aqui? Ah, tá. Então vamos manifestar nosso apoio, nosso carinho ao João que vai ser batizado, aos seus familiares, pais e padrinhos, com uma salva de palmas. Da Páscoa. Como nós sabemos, Páscoa é passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do pecado para a graça, para a conversão, para a reconciliação. E todos nós somos chamados também a fazer a nossa Páscoa, a passagem do mal para o bem, daquilo que nos afasta de Deus, fazer a passagem daquilo que nos impede de acolhermos o amor de Deus na nossa vida, que nos impedem de nos abrirmos ao amor de Deus. E o quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor, porque todos os anos
nós meditamos alguns versículos do capítulo 10 do evangelista João, onde Jesus se autoproclama o bom pastor. Ele é o ressuscitado, o bom pastor que dá vida, e vida em abundância. Nele nós encontramos sentido para a nossa existência. Ele preenche todo o nosso ser, toda a nossa vida. Como nós cantamos no Salmo de Resposta, o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele nos oferece a verdadeira vida, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Por isso ele é o nosso pastor. Na primeira leitura, o apóstolo Pedro, dando testemunho do ressuscitado, anunciando que Deus o constituiu Senhor dos vivos e dos mortos. Aqueles que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. E ele se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos, o Senhor da vida, o Senhor da história, o Senhor de todos e de todas. E diante da pregação de Pedro, nós falamos o querigma, o anúncio missionário, aquelas multidões ali perguntaram: diante do que você está falando, diante desse anúncio do Cristo ressuscitado, o que nós devemos fazer? E aí Pedro então diz: se convertam, adiram a Ele, o sigam, sejam discípulos, discípulas dele, sejam batizadas, vivam a fé batismal de vocês, sejam cristãos de verdade, sejam verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. E nós também, hoje, ouvindo a palavra de Deus nas missas, ouvindo a palavra de Deus nos encontros, nas formações, nas nossas orações individuais, nas nossas reuniões, enfim, ouvindo a palavra de Deus, nós também devemos fazer essa pergunta. Ouvindo essa palavra, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude diante dessa palavra? O apelo continua o mesmo. Diante dessa palavra, nós devemos nos converter a ela. Diante dessa palavra, nós devemos abrir o nosso coração para Deus, o nosso coração para a comunidade, para aqueles que mais precisam, que mais necessitam. Diante dessa palavra, nós devemos nos colocar no caminho de Jesus, no seguimento de Jesus. É isso. Porque essa palavra transforma. Lembra o evangelho do domingo passado? Os discípulos de Emaús, Jesus falando da Escritura, explicando. E eles depois disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos falava as Escrituras? Eles que estavam como que cegos, desanimados, não acreditando que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava vivo, caminhando ali com eles. E a mente deles, o coração foi se abrindo ao ouvir a palavra. E quando Jesus parte o pão, eles o reconhecem. Realmente é Ele, é o ressuscitado, Ele está vivo. Vamos dar testemunho. Vamos continuar a sua missão, a sua obra. É isso. Porque a palavra vai abrindo a mente, o coração, os olhos. Vai nos ajudando a compreender a Escritura. E aí depois, tudo se abre quando nos alimentamos do Cristo na Eucaristia. Palavra e Eucaristia nos ajudam a caminhar, nos ajudam a testemunhar. Por isso, abramos o nosso coração ao Cristo Palavra e ao Cristo Eucarístico, para que assim nós possamos dar testemunho da sua vitória sobre a morte, sobre o mal, para que assim nós possamos ser reflexo da bondade, da ternura, da misericórdia de Cristo, o bom pastor. A figura do pastor
sempre foi muito significativa para o povo de Israel. Desde o Antigo Testamento, essa imagem foi associada a Deus e também aos líderes políticos e religiosos que assumiram funções de guia e comando sobre o povo, como reis e sacerdotes principalmente. Mas com o passar do tempo, essa imagem foi sendo desgastada, porque essas lideranças políticas e religiosas, que eram pastores, chamados pastores, eles abandonaram o povo. Ao invés de cuidar do povo, eles estavam cuidando de si mesmos, cuidando de seus interesses. Falavam às vezes de Deus, mas procuravam somente vantagens pessoais. E aí os profetas começaram a denunciar isso. Esses falsos pastores que não cuidavam do povo como deveriam cuidar. E a denúncia mais forte feita a essas lideranças foi feita pelo profeta Ezequiel, capítulo 34. Então o profeta vai dizer que ele recebeu de Deus essa missão. Recebi de Deus a seguinte mensagem: criatura humana, profetize contra os pastores de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar? E aí Deus então vai tomar o partido das suas ovelhas, do seu povo, que estava sendo explorado e abandonado, servindo de pasto de engorda para as suas lideranças. Eu vou destituí-los, e o meu rebanho não servirá mais de pasto para eles. E Jesus, ele vai retomar o profeta Ezequiel. Ele parte do profeta Ezequiel. Então ele vai dizer assim: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Em outras traduções, que seria a mais correta, ladrão e bandido. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Então Jesus, se apresentando como pastor, como porta, ele se contrapõe a essas lideranças que não estavam cuidando do povo. Olha, veja como Jesus foi profético, corajoso. Ele chamou as lideranças políticas e religiosas de bandidos, de ladrões, porque estavam cuidando de si mesmos, dos seus interesses particulares, e não do bem comum, dos interesses do povo. E Jesus então se contrapõe a eles: eu sim sou o bom pastor, eu sou a porta, porque eu dou a vida. E Jesus vai dizer: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, com essa afirmação, chamando de bandido, de ladrões, Jesus está fazendo uma dura acusação e denúncia à ilegitimidade dos chefes religiosos e políticos do seu tempo e aos seus interlocutores diretos, os fariseus. Assim ele aplica a imagem tradicional de ovelhas, rebanho, ao povo, acusando seus dirigentes de ladrões e bandidos. Essa palavra de Jesus, ela é muito atual, muito atual. Hoje também ele chamaria lideranças políticas e também religiosas de ladrões e de bandidos, porque muitas vezes, a maioria, não cuidam dos interesses do povo, dos interesses do bem comum,
cuidam de si mesmos. Às vezes fala até bonito em nome de Cristo, mas procuram somente vantagens pessoais, às vezes até financeiros. Então veja, a coragem de Jesus, nós também devemos ter essa coragem profética de Jesus, de denunciar os falsos pastores, as lideranças que cuidam de si mesmas e não cuidam dos interesses do bem comum do povo. Isso é ser reflexo, imagem do Cristo, o bom pastor. Jesus é o verdadeiro pastor. Nós, lideranças da igreja, padres, bispos, religiosas, leigos e leigas, nós participamos, nós somos pastores, pastoras, por participação. Mas para nós termos legitimidade, nós temos que estar em sintonia com a proposta de Jesus, com a prática de Jesus, sua prática libertadora. Para termos legitimidade, nós temos que ter as atitudes de Jesus, a ternura, a misericórdia, a humanidade de Jesus. É preciso seguir Jesus como o nosso pastor. É preciso reconhecê-lo como a porta da salvação, como ele vai dizer no Evangelho: quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrando por essa porta que é Jesus, nós encontraremos a verdadeira alegria, a verdadeira esperança, a verdadeira felicidade, o sentido de toda a nossa existência, de nossa vida. Mas para entrar por essa porta, é preciso escutá-lo, escutar sua palavra. Ele que nos fala pela igreja, pela comunidade, pelos fatos, pelos acontecimentos da vida. Hoje, eu acredito que eu não esteja errando em dizer isso, uma boa parte escuta muito mais os pregadores de YouTube, de internet, do que a palavra de Deus. A palavra de muitos pregadores por aí, da Igreja Católica também. Muitos pregadores, as pessoas escutam eles muito mais do que o Evangelho, do que a palavra de Jesus. Escutam muito mais do que aquilo que os bispos e o Papa falam. E olha que nós temos que tomar cuidado, não é porque fala bonito, fala de Jesus, que nós aí já vamos nos arrastando, vamos seguindo. Temos que ser críticos. Seja pregadores católicos ou não, somente os nossos católicos, pregadores católicos, nós temos que dizer: escuta, eu estou escutando aquele fulano, aquela fulana falar, aquela pessoa falar. Mas eu não vejo ele se referir muitas vezes à palavra de Deus. Ele é muito personalista. Ele fala aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, mas isso não está de acordo com o Evangelho, porque está pregando coisa muito fundamentalista, muito ao pé da letra. Ele não cita documentos da igreja, ele não cita o Papa, nem nada. Então tem algo aí que não está batendo. Como eu escutei, por exemplo, de um pregador, quase que amaldiçoando as pessoas que fazem tatuagem. A igreja não proíbe isso. Isso é uma coisa pessoal. A igreja diz: olha, tudo que prejudica a sua vida e a vida dos outros, você não pode fazer. Agora, se a pessoa quer fazer uma tatuagem, se sente bem com isso, ela não está prejudicando a si e nem a ninguém. Aonde está escrito que Deus proíbe isso, que isso é condenável? Então, gente, nós precisamos ser críticos. Aquilo que Jesus vai dizer: simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Não é porque fala de Deus, fala bonito, que nós já vamos acreditando. Mas de que Deus que ele está falando? É de um Deus próximo, é de um Deus comunhão? Porque às vezes muitas pregações são pregações que colocam medo nas pessoas. Fala mais de inferno, de demônio, de castigo, do que do amor e da misericórdia de Deus. Então, como diz Jesus, nós não temos que escutar essas vozes. Nós não temos que seguir esses pregadores. Porque o Deus revelado por Jesus,
O Deus que se revelou lá no Antigo Testamento não é um Deus que condena, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus cujo prazer é a nossa salvação e a vida plena, como Jesus vai dizer no Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida, vida plena, vida feliz, vida com qualidade, vida saudável.